no Brasil. E o Bolsonaro despudoradamente está anunciando que vai apropriar a Polícia Federal, e evidentemente que a razão aí é para proteger o filho, que está enrolado até o gogó com o negócio de desviar dinheiro do gabinete e com as milícias do Rio de Janeiro. Se a gente não disser essas coisas, como é que o povo vai saber? E eu não tenho rabo de palha, né, Mário? Eu tenho 40 anos de vida pública, nunca respondi por um mal feito, nem para ser absolvido. Nada mais é do que a minha obrigação. Contemporâneas, por exemplo, o Bolsonaro está anunciando despudoradamente a manipulação da Polícia Federal. E aqui a gente tem que ter clareza, quem chefia a Polícia Federal é o presidente da República, não tem nenhuma dúvida disso, ele foi eleito, ele tem autoridade para chefiar. Mas trocar o superintendente da Polícia Federal porque estava investigando o envolvimento do filho dele com corrupção e com as milícias do Rio de Janeiro, isto já é obstrução da justiça, já é crime. Portanto, a gente precisa atuar, e são as duas agendas das manchetes de hoje. E esse é o nosso dia a dia, todo dia, e não falta um problema. Estamos criando fóruns, não é? Ainda agora em São Paulo, anteontem, criamos um frentão aí com 16 partidos, esquecendo esquerda, direita, desde que tenham esse compromisso, né, de obrigar o jogo a ficar dentro da regra da democracia, enquanto nós defendemos uma mudança de política econômica, que é o mais grave no país. A respeito da Polícia Federal, eu vejo aqui a manchete da Folha de São Paulo de hoje. Bolsonaro vê babaquice da Polícia Federal e defende arejada no comando. É isso. Então, repare, para que todo mundo entenda o que está acontecendo, a Polícia Federal não é encarregada ainda de investigar o filho dele. Então, o filho dele estava sendo investigado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E a investigação é, como a gente dizia antigamente, de forma muito vulgar, é uma coisa, enfim, que não dá para esconder. É muito claro, tá, entendeu? Hoje, o camarada que é acusado de matar a Marielle, aquela vereadora negra do Rio de Janeiro, está foragido, e a mãe e o irmão trabalhavam no gabinete do Flávio Bolsonaro na Assembleia. Esse Queiroz, que a revista Veja achou, esse Queiroz é aposentado, tem 10 mortes nas costas, aposentado da polícia do Rio de Janeiro, trabalhava no gabinete dele e movimentou mais de 20 milhões de reais, junto com o Flávio Bolsonaro, entre imóveis e transações de não sei de que e tal. E o Ministério Público do Rio de Janeiro começou a investigar com base em flagrantes vistos pelo COAF. O que é que faz o Bolsonaro? Extingue o COAF, leva o COAF para outra instituição, que é o Banco Central, praticamente entregando as galinhas para a raposa tomar conta, e já acabou esse primeiro caminho. Consegue inacreditavelmente, com todo respeito, data máxima vênia, aqui que nós estamos falando do judiciário na sua mais alta expressão, que o ministro Toffoli inacreditavelmente deu uma liminar proibindo que as investigações prosperem se tiverem por base a informação desse órgão de controle financeiro que descobriu o desvio monstruoso de dinheiro. Então tem uma liminar congelando o Ministério Público. A partir das outras questões, a Polícia Federal foi chamada para investigar a investigação do Rio. Porque sabe como é o Rio? É todo mundo preso. O presidente da Assembleia, o governador, o ex-governador, outro ex-governador, outra ex-governadora, Tribunal de Contas, todo mundo preso. Então a Polícia Federal foi chamada para investigar a investigação. Quando começou a investigar a investigação, a Polícia Federal deu de novo no filho do Bolsonaro, esse Flávio. Resultado, o Bolsonaro resolveu afastar o superintendente da Polícia Federal. As associações de delegados, etc., reclamaram. Isso é que ele está chamando de babaquice. E está trocando mesmo. E agora, veja bem, o que ele diz, que vai trocar a direção nacional da Polícia Federal e não troca. Veja o ouvinte que está nos ouvindo. O chefe da Polícia Federal, agora com a corda já no pescoço, sabendo que vai ser enforcado, fica pendurado na brocha. Eu não sei como é que essa gente não tem a dignidade de se demitir, sabe? Porque é um agente de muita seriedade. A Polícia Federal é um órgão que outrora foi muito acreditado no Brasil. E eles são acreditados porque são profissionais de alto gabarito, são concursados, não devem pagar a político nenhum, e se organizam em base de mérito. Pois bem, o Bolsonaro anuncia num jornal que está autorizada a troca, e o cara fica aí. Você imagina que autoridade tem o chefe da polícia cuja demissão está anunciada e não foi praticada? É o fundo do poço. E para quê? Para proteger a corrupção e o envolvimento com o crime da família dele.
Quer dizer, a Polícia Federal deveria ser a polícia de Estado e não de um governo. Tem que ser uma instituição de Estado. Evidentemente, o chefe do Estado é o chefe do governo, que é o presidente da República, que tem autoridade na hierarquia, na disciplina. Sim. Ele é o comandante em chefe. Mas na função de polícia judiciária, ela tem um exercício vinculado à lei. Inclusive por quê? Porque é ela quem cabe investigar ministro e presidente, sob supervisão e autoridade do judiciário. E nós estamos vendo essa barafunda. O Bolsonaro acha que, para além de ter sido eleito presidente, ele herdou uma fazenda onde ele manda e desmanda. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo por quê? Porque eu conheço a Polícia Federal de longa data. Eles são absolutamente severos. E se eles não conseguirem funcionar por dentro das regras, você vai começar a ver vazamento. Por exemplo, já se sabe que o Queiroz passou um cheque para a conta da primeira-dama. Sim, claro. Já se sabe. Isso aí já foi a turma técnica já vazando para mostrar que não vão aceitar esse tipo de aberração. Agora, eu estou conversando com Ciro Gomes. Ciro, e Sérgio Moro nessa história que chegou lá como grande figura? Ele sempre foi, né? Quando a gente vê, o Brasil é um país, vamos primeiro reconhecer o justo sentimento de aplauso que ele angariou no nosso povo. Porque o nosso povo está muito machucado de ver a corrupção ser premiada com a impunidade. E cadeia no Brasil é só para ladrão de galinha. De repente aparece um jovem juiz, né, que bota os poderosos na cadeia, que faz e acontece, e vive de gravatinha borboleta circulando nos grandes meios, e todo dia está na televisão, etc, com aquele jeitão. Parecia que nós tínhamos achado um juiz severo. Eu, que sou já vivido, macaco velho, sei o que é aquilo, desde sempre. Quando você vê um juiz saindo dos autos e começando a se exibir, circular nos salões, ele deixou de ser juiz, é um político. É um político atrás de poder, atrás de holofote para entrar na política. Isso, toda a vida foi assim, isso não tem menor, toda a vida. E não é que eu seja profeta, é porque eu já vi o velho filme, né? E eu comecei a dizer isso, aí eu comecei a dizer. Hoje, o que é que resta disso? Resta um cidadão que tem duas explicações impossíveis de serem dadas se a gente olhar o mundo, a experiência do mundo. Eu ando, anteontem jantei em São Paulo com Noam Chomsky. É meu privilégio, eu sou uma pessoa respeitada no Brasil, circulo no meio acadêmico internacional, tive em Harvard, etc. E ninguém compreende isso, aí seria inexplicável. Um juiz condena um cidadão, não vou nem discutir se é inocente ou não, condena um cidadão, tira ele da eleição. E no dia seguinte aceita ser ministro do outro cidadão que ganhou a eleição porque aquele outro não participou da eleição. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Um juiz condenar um político e depois ser ministro do político que ganhou a eleição porque aquele outro que ele condenou não participou da eleição. Volto a dizer, não estou falando se é justo ou não é justo. E depois você tem outra coisa que é escrita, Mário. O Brasil meio que está chocado, sofrido e vulnerável a essas coisas. É escrito no Código Penal. O crime de corrupção passiva fala em receber vantagem ou promessa de vantagem para si ou para terceiros, utilizando-se da posição política ou institucional que tem. Ora, vamos pensar juntos. Se o Sérgio Moro, nós tivéssemos notícia de que ele recebeu a promessa de receber um saco de dinheiro para fazer o que está fazendo, o que fez, a gente chamaria de corrupto, ninguém teria dúvida. Pois bem, ele não recebeu, consta, nenhuma promessa de saco de dinheiro. Mas é público, notório e não negado, é confirmado, que ele recebeu a promessa de um cargo vitalício no Supremo Tribunal Federal. Ora, isso é vantagem. O cidadão ser juiz singular de uma vara que em começo de carreira e já tem uma promessa de virar ministro do Supremo Tribunal Federal antes das eleições, isto é uma oferta de vantagem, uma promessa de vantagem, e o nome disso é corrupção. Então veja, um politiqueiro corrupto. Ora, é tudo isso que ele queria dizer que não era. E lamentavelmente a grande decepção da maioria do povo brasileiro está se agravando na medida em que esses diálogos, essas conversas porcas estão sendo vazadas. E aí a gente precisa ajudar a população a entender uma coisa. O argumento deles é que esse vazamento é ilegal, e é mesmo. Só que nós temos duas coisas. Quem não pode usar informação privada são as autoridades. Então a polícia não pode invadir seu telefone, o Ministério Público não pode invadir suas conversas no WhatsApp, porque a lei não permite. Mas o jornalismo é absolutamente livre para cumprir a sua missão democrática, que é obter informação e divulgá-la.
E isso é protegido no artigo 5º da Constituição Federal Brasileira de forma clara e explícita. Né? Ao jornalista é assegurada a ampla liberdade de expressão, assegurado o sigilo da fonte. Portanto, o Glenn Greenwald não cometeu absolutamente nada errado e não está envolvido em nenhum tipo de ilícito, porque o papel do jornalismo, tão essencial para a democracia como o ar que a gente respira, é devassar as informações e informar o povo. Que as autoridades façam aí sua tarefa. Vão lá fazer um inquérito, saber quem foi que devassou, prenda quem fez a coisa errada, etc. Mas jamais constranger o jornalismo, nem muito menos mentir dizendo que aquilo não é verdade, porque aquilo é rigorosamente verdade. E engraçado é que numa proposta que tinha sido apresentada pelo grupo lá, pela República de nas Curitiba, 10 medidas contra a corrupção. Eles admitiam. Ele diz lá que o juiz não pode, ministro não pode ir para o Supremo. Ministro do Executivo, uma das 10 medidas consideradas por ele como corrupção, é exatamente isso. Não poderia, dependendo da maluquice deles, que um ministro de Estado, tipo Gilmar Mendes, tipo Toffoli e tal, não poderia ser nomeado para o Supremo Tribunal Federal. Então, eles propõem, não é, como 10 medidas contra a corrupção, aquilo que é corrupção mesmo, né? Agora, outra coisa também é que eles ficam o tempo todo dizendo que essas mensagens não reconhecem as mensagens, mas teve uma procuradora que chegou a pedir desculpas pelo que ela falou sobre a morte dos parentes. Eles estão orientados por um bom advogado. Então, eles estão orientados por um bom advogado. No primeiro momento, eles reagiram de uma forma absolutamente que confirmavam com clareza a veracidade das conversas porcas deles. Mas em seguida se aconselharam naturalmente, porque tudo isso vai virar processo, né? Eles se aconselharam com um bom advogado. Então, o bom advogado está querendo usar o princípio do indubio pro réu, porque no direito, que eles nunca respeitaram, na dúvida, você não pode condenar. Na dúvida, o princípio manda que você absolva. Por exemplo, os advogados do Lula, né, se tivessem usado o princípio na dúvida para o réu, eles não teriam podido condenar, porque ali tem muitos indícios, mas não tem a prova na tal condenação do Lula hoje. O que não quer dizer que o Lula é inocente. Estou falando aqui como professor de direito, porque a gente precisa fazer as coisas sérias. Não interessa se é nosso adversário, ou nosso amigo, nosso querido ou nosso odiado. O direito deve valer para todo mundo. Pois bem, eles, né, depois de orientados, estão explorando a ideia de botar dúvida na veracidade, e isso tudo vai para processo. O que é que vai acontecer? Na hora que o advogado do Lula requerer anulação do processo, que eu já anunciei lá atrás que tudo que ele estava fazendo ia causar nulidade, o tribunal vai abrir a parte, no caso o Ministério Público, e o Ministério Público vai colocar então a dúvida. E aí vem perícia, né? E você tem condição de esclarecer. E vai ficar muito claro que aquilo não foram esses bobocas de Araraquara. Aquilo, um serviço deste fôlego. Eu conversei com o pessoal do Intercept. Eles têm 2.000 áudios. Eles têm 60 mil páginas de conversa porca. 60 mil páginas de conversa porca. Eles são decentes e éticos, eles não estão mencionando e não mencionarão conversa porca mesmo. Conversa de mulher, conversa de trairagem, de chifre, essas coisas, tá? Não vão falar, tá certo? E eles sabem que tudo isso é verdade. Isso é serviço de inteligência de alguma potência estrangeira. Porque esse é o velho jogo, na medida em que o Bolsonaro está se alinhando e alinhando o Brasil à política unilateral dos americanos, ele botou o Brasil no jogo dos antagonismos americanos. E eles estão aqui afofando, não tem conversa. Um serviço dessa projeção, desse fôlego, não por acaso, o Telegram é um WhatsApp dos russos, sendo que não é dos russos, porque o cara é tão rico que os russos começaram a querer quebrar e o cara fugiu, hospedou em Dubai, nos Emirados Árabes, a base de dados dele, e mora nos Estados Unidos para se proteger com os americanos, para não acontecer o que aconteceu com o Snowden e com aquele cara da Wikileaks que foi preso, ao Assange, né? Então é um jogo de gente grande, e esses é um bando de garoto boboca, no limite desse grande jogo. Hoje, aliás, nas conversas doidas do Bolsonaro, ele está dizendo aí que o Guedes era como é que era? Chucro, e que o Moro era um ingênuo. Isso é a opinião do Bolsonaro sobre os dois principais ministros dele.
Hoje o Brasil é um país subordinado à prepotência dos estrangeiros que o Bolsonaro patrocina. Não estou exagerando nada. Entregou uma cota de 750 mil toneladas de importação de trigo aos Estados Unidos, expandiu agora a cota de importação sem tarifa de álcool. Toda a indústria sucroalcooleira brasileira vai começar a sofrer mais constrangimento do que já está sofrendo, porque sem nada de contrapartida aumentou a cota. O Trump comemorou no Twitter dele lá, nada. Entregou a base de Alcântara aos americanos, proibindo o brasileiro, autoridades brasileiras, de entrar num pedaço do território brasileiro. É um enclave que, se a gente consumar, nunca mais nós vamos sair dali, eles vão sair dali. Vai ficar igual Guantánamo. Igual, portanto, a independência, dia 7 de setembro, é um dia da gente se lembrar de Tiradentes. Não estou pedindo para ninguém ser esquartejado, nem morto, nem nada, mas ele foi morto, esquartejado para defender a nação brasileira. Para lembrar de Zé Bonifácio, fundador da nação brasileira. Então, se a gente, no Brasil de hoje, tem altura para ser um país independente, vamos mostrar isso na rua. Vamos mostrar isso na rua, vamos protestar. E esse é o único caminho no curto prazo que nos resta.